primeira questão que eu vejo, que eu queria levantar é a seguinte. Depois de todo esse processo histórico, muito bem delineado aí, a que você atribui esse ponto a que chegamos, voltando à pergunta inicial da banda. Não é comum, nem aqui e muito menos em qualquer lugar do planeta, na parte chamada civilizada, você ter no espaço de 4 semanas, 2 episódios que, no mínimo, cristalizam, tá, ou condensam os defeitos e os malfeitos políticos, civis e militares. E esses episódios são dramáticos. Cadeiras arrancadas, o chão inundado, os retratos quebrados, o Cristo arrancado da parede. Quer dizer, a gente está lidando com gente que se diz patriota, mas envergonha a pátria, e que se diz cristão e não tem nenhuma chance de entrar no reino dos céus. São pessoas monstruosas. E aí, quando nós vimos aquilo, um espetáculo deprimente, aquilo depredado, as estátuas, os bustos, os retratos rasgados, togas, aí, de um momento triste, a ministra Rosa, um momento muito feliz, e aliás a liderança dela foi notável nesse período, ela disse, dia 1º de fevereiro, quando reabre o ano judiciário, nós vamos estar com isso reconstruído. E aí, Casado, você ter conseguido reconstruir o plenário do Supremo e fazer a sessão no dia 1º, com a presença do presidente da República, do presidente do Congresso, foi uma coisa tão extraordinária, uma imagem tão bonita de reconstrução, de reabilitação, que eu acho que ofuscou o 8 de janeiro, a prova da resiliência das instituições. De modo que eu concordo com você que foi um momento de infâmia, mas é possível lançar um olhar construtivo e dizer nós conseguimos dar a volta por cima, e esse episódio empurrou para a margem da história os radicais, não só os 1000 que estão presos, mas mesmo as pessoas que viram aquilo, disse, não, peraí, eu não me identifico com isso. E pode ser que elas deixem de ser radicais e voltem a ser só conservadoras, o que não tem problema. Então, esse é o episódio do... Quanto à questão do genocídio, eu não disse que havia genocídio, eu mandei investigar para apurar se houve genocídio, porque eu acho que essa é uma palavra que só pode usar se ela for apropriada. E aí é preciso verificar os fatos. O fato é basicamente se houve uma intenção deliberada de destruição de uma etnia, porque isso é que é genocídio. Se se demonstrar que havia um plano para isso, é muito mais grave, evidentemente, do que uma omissão ou um descaso. E eu considero gravíssimo. Mas esse episódio, o que aconteceu com os indígenas, ele não foi um fato, né? Ele foi como o 8 de janeiro não foi um fato isolado, ele foi um processo. Sim. Um processo que tem desfile de tanque na Praça dos Três Poderes, ataque às instituições, ofensas aos ministros, pedido de impeachment de ministros, 7 de setembro. Eu me lembrei de uma frase do Carlos Lacerda, que talvez não seja autor que se cite, mas o Carlos Lacerda, num dos livros que eu li dele, porque ele escrevia muito bem, ele era um homem muito inteligente. E era orador também. Ele dizia assim, falando do João Goulart, quem governa quer ordem. E o João Goulart agitava o processo. Então eu tinha o mesmo sentimento aqui, uma coisa assim, sempre agitando. Não conseguiram capitalizar nem o que fizeram de bom. O Brasil conseguiu vacinar, porque a estrutura sanitária de saúde pública no Brasil é muito competente. Depois que o Supremo determinou o plano de vacinação, nós conseguimos vacinar um percentual imenso, notável, mais de 80% da população, e o presidente continua falando contra. Quer dizer, nem o que aconteceu de bom, e enfim, é um fato. Então, a 8 de janeiro foi um processo histórico. E a questão indígena foi um processo também. Começou com a tentativa de passar a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura. Evidentemente, um natural conflito de interesses frequente.
Apesar de que eu não sou uma dessas pessoas que acha que tem que haver contradição e conflito entre agronegócio e proteção ambiental, nem agronegócio e demarcação de terras indígenas. Eu acho que se você pega as pessoas sérias em relação à demarcação de terras indígenas e as pessoas sérias em relação ao agronegócio, os espaços não se justapõem, não se superpõem. Portanto, é perfeitamente conciliável. Geralmente, quem é contra é grileiro. E, aliás, muita gente que se detecta como financiador dos atos eram pessoas que estavam envolvidas em grilagem, em mineração ilegal, em coisas erradas, infelizmente. Então, a questão indígena, ela foi um processo que começa com essa mudança de competência, depois passa para o desmonte das estruturas de proteção. A FUNAI passou por um processo de desmonte, o IBAMA passou por um processo de desmonte. E aí, um outro episódio que eu mandei investigar, a Polícia Federal, que lá na região, em muitos momentos, atuou e muito bem, apreendeu dezenas de aeronaves. E aí as aeronaves reapareceram devolvidas para as pessoas que praticavam atividades ilegais. Portanto, se não houve dolo, houve pelo menos uma omissão gravíssima em relação a isso. E depois impedir de destruição, quer dizer, os equipamentos do garimpo ilegal, da extração ilegal de madeira, ordens de impedir a destruição. Eu mesmo invalidei, o Supremo, um voto meu, uma lei acho que Roraima e tal, que proibia você destruir o produto do crime. Então, criou-se um pouco, quase que uma cultura de depreciação do meio ambiente, de depreciação das comunidades indígenas, como se houvesse, isso é uma exploração política indevida. Eu conheço muita gente que vive da agricultura, muita gente que vive da pecuária, que planta, é importante para o país, não são bandidos, mas você criar uma contraposição, como se você não pudesse respeitar a Constituição que protege o meio ambiente e respeitar uma atividade produtiva bem desenvolvida, não existe essa dualidade e é preciso desfazê-la. As pessoas de bem podem demarcar terras indígenas e podem produzir na agropecuária sem conflitos.